Olá, tudo bem? Eu estou agora com a Roberta Tavares e com o Enaldo Ferreira. Eles são da Polícia Científica do Pará, estado que vai receber a COP30, né? E que trabalham com a plataforma da Rede Mais. A Roberta é gestora do Brasil Mais, na Polícia Científica Paraense. O Enaldo é perito criminal e é gerente do Núcleo de Crimes Ambientais da Polícia Científica do Pará. Vocês aqui no encontro anual dos usuários da Rede Mais apresentaram aí um estudo de caso, né, da aplicação prática do uso das imagens para fazer laudos periciais. Eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência de vocês aqui para a gente. Olha, a plataforma Brasil Mais, ela trouxe um grande advento para a gente, porque antes delas a gente tinha que fazer laudos e a gente usava às vezes imagem do Google. Então, quando tu vai acessar o Google, tem imagens, a gente está fazendo a perícia hoje, a imagem é de 10 anos atrás, porque devido à extensão do estado do Pará, até o Google não consegue ter umas frequências de imagem. Hoje em dia, não. Com a imagem do Google, aliás, com a imagem do Brasil Mais, a gente consegue identificar o desmatamento que aconteceu ontem, porque as imagens são diárias, né? E isso também facilitou muito o tempo que a gente levava, porque antigamente a gente tinha que ficar numa área e percorrer ela inteira. Hoje em dia, com a imagem de satélite, vou lá na área, tiro fotos, localizo e depois eu consigo daqui, através dos mapas e da imagem, calcular a área, né? Calcular a área de preservação permanente. Eu tenho uma curiosidade que é a seguinte, o sistema do Brasil Mais, ele gera alertas, né? Sim. Então vocês recebem a informação que está tendo lá uma área que está sendo desmatada. Como é que era antes? Como é que antes vocês ficavam sabendo que tinha uma área que estava sendo desmatada? Antes era complicado, a gente não tinha essa informação. Geralmente eram informações de denúncias, né? Era a partir de denúncias. Então as denúncias surgiam e a gente ia. Até hoje, o pessoal, quando a gente vai numa fiscalização, que lá no Pará nós temos várias operações integradas dos órgãos de segurança pública e mais a Secretaria de Meio Ambiente, que vai através do alerta. E quando a gente chega no local, a primeira coisa que a pessoa pergunta: quem foi bem o vizinho que me denunciou, né? Quem foi que me denunciou? Todo já fica preocupado, a gente tem que explicar, não, hoje as imagens de satélite, elas estão aí. O vizinho está lá em cima. A gente brinca, o cagueta está lá em cima. Está lá em cima agora. Então hoje já é muito mais fácil, né? A gente já vai certo e nas operações a gente vai naquelas alvo que a gente chama ativo. Aquele que a gente percebe que em 2, 3 dias já houve uma evolução do desmatamento. Então é mais fácil a gente ir logo nesse alvo ativo para a gente poder dar o flagrante. Então hoje facilitou muito, né? No caso que a gente apresentou, ela foi dentro de uma operação chamada Amazônia Viva, que gerou alguns alertas, só que quando a fiscalização foi na área, a gente percebeu que realmente houve a supressão, houve o desmatamento, a fiscalização ambiental da Secretaria de Meio Ambiente conseguiu, fez o auto, fez tudo. Só que o proprietário depois apresentou uma autorização de supressão, as licenças de supressão, tanto de limpeza quanto de supressão. O que isso quer dizer? Para o Que público leigo. Quer dizer que a área estava autorizada. Né? Mas aí gerou a dúvida, autorizada, mas está dentro do padrão, a vegetação que ele suprimiu está correta, e aí entra a perícia. Entra as análises de imagem. Aí entrou a perícia, fizemos todo o trabalho de levantamento de novo, com imagem, também usamos drone e usamos a imagem do Brasil Mais. Aí com isso a gente identificou que todas as aberturas estavam dentro do polígono autorizado pela Secretaria do Meio Ambiente. E que essas aberturas estavam fora da reserva legal e fora das áreas de preservação permanente. Então, isso beneficiou quem? O usuário que estava sendo penalizado de forma errada. Porque isso é um ponto interessante, porque muitas vezes a gente aqui só fala em vamos pegar quem está desmatando, vamos pegar o ilegal, vamos combater o crime. Mas tem o outro lado também, porque em algumas áreas existe autorização para desmatar e essa pessoa precisa estar protegida também. A gente tecnicamente não chama de desmatamento ilegal. Desmatamento. Mas quando há o legal, é supressão. Supressão, então entendi. Lá houve supressão e não desmatamento, porque é autorizado. Então isso é muito bom para a gente entender que não é só para culpar, né? Ela também serve para isentar, né? Serve para prevenir. Outro ponto muito importante que ela ajudou na gente, até mesmo na nossa programação das nossas viagens, na nossa execução da perícia.
que através das imagens a gente consegue verificar os acessos que tem a área, né? Ainda mais no estado do Aham, Pará, que é isso, pequenininho, né? Não, é. quase não dá Então, trabalho. hoje em dia, assim. antes da gente ir, né, a gente já solicita uma coordenada geográfica, já se planeja tudo. A gente já vê qual é a dimensão, até para saber quantos dias a gente vai ter que passar na área. A gente já sabe qual é a cidade mais próxima, já vê o acesso. Já Porque antigamente a gente ia, às vezes, E a gente já consegue ter informações de área de APP, de área de reserva Isso, legal. tá tudo E lá, logo né? a gente já sabe. Em loco, porque a gente já já vou levantou, já fez o levantamento prévio. E consegue saber se aquela área, se aquela abertura está dentro da reserva legal ou não. Entendi. Então tudo entendi. isso. O Brasil Mais tem contribuído e muito. Contribuiu muito, olha. nosso E assim, trabalho. fora a facilidade que tem, né? Uma pessoa que não mexa com QGIS, que não tenha conhecimento de geoprocessamento, vai lá, acessa as imagens com muita facilidade, consegue fazer um mapa de localização, consegue verificar se tem ou não uma área de preservação na área onde que vai ser periciada. Quer Então, dizer, com o treinamento que é dado para usar a plataforma, treinamento, a pessoa já consegue operar tranquilamente. Sim, consegue tranquilamente fazer um mapa e chegar na área. Ele consegue gerar um arquivo georreferenciado. Mesmo a pessoa, um leigo, um treinamento básico consegue mexer. Então, isso facilita muito, porque a gente, enquanto perito, a gente tem muitas demandas e não tem tempo de se especializar fazendo um curso de geoprocessamento ou mexer com QGIS. Então, a pessoa com treinamento básico já consegue acessar. Então, pra gente é Essa é a vantagem do Brasil Mais, né? Agora, Muito se vocês vantagem. pudessem assim, sugerir algum ponto que vocês gostariam que fosse incorporado à plataforma, que pudesse ajudar vocês em alguma outra etapa do trabalho, vocês teriam alguma sugestão a dar? Assim? Eu acho que a sugestão seria mais no acesso, porque é limitado o acesso para baixar as imagens, né? Para baixar as imagens, nossa cota, né? Então, assim, por exemplo, o estado do Pará é um estado muito grande. Então, a cota que nós temos para baixar a imagem, ela é muito, não consegue suprir. Então, a gente geralmente tem que o quê? Tem só apenas que visualizar. Só que às vezes a gente precisa fazer alguns tratamentos, alguns refinamentos, aplicar alguns filtros e a gente necessita baixar essa imagem, porque às vezes a gente também trabalha não só com áreas muito extensas, às vezes tem áreas pequenas. E a gente precisa de um detalhe menor, sabe? Então, assim, como o estado é muito grande, a nossa demanda é muito grande, a cota que a gente tem para download de imagens é muito baixa. Então, uma coisa que ajudaria a gente era isso, aumento dessa cota. Vocês estão sediados em Belém. Em Belém. Agora, Pará é um estado gigantesco. Vocês conseguem, de alguma forma, também descentralizar um pouco? Vocês têm outras equipes em outros municípios ou tudo parte ali de Belém para fazer esse trabalho? Nós temos um núcleo de crimes ambientais, que é aqui sediado em Belém. A gente atende todo o Pará. São 144 municípios, né? Então tem municípios aí com 2.000 quilômetros para chegar nele. Então é muito extenso. Realmente, a gente tem essa dificuldade. O nosso efetivo do núcleo de meio ambiente, apesar de nós ter diversos profissionais como agrônomo florestal, geólogo, sanitarista, veterinários, mas ainda é pouco para atender essa demanda. Então essa é a dificuldade, que a gente não tem núcleos de meio ambiente descentralizados. Tudo concentrado Tudo na concentrado sede. lá na Belém. sede. Então a gente sai da sede e se desloca aos outros municípios. É isso que a gente falou, o tempo, né, que a gente leva de deslocamento. E por isso também que a facilidade que a plataforma Sim. oferece para planejar esse deslocamento é importante. Perfeito. A gente É consegue isso ver qual é a cidade mais próxima, onde a gente vai ficar hospedado, né? O acesso à área. Entendi. Roberta, Enaldo, muito obrigado pela presença de vocês aqui, pelas informações e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigada. Até uma Obrigada, próxima. até a Obrigado. próxima.